Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Em decisão liminar e monocrática, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o afastamento do governador por 180 dias. Witzel é investigado numa daquelas operações que apura irregularidades na compra de respiradores e medicamentos para combater a Covid-19. O Ministério Público Federal chegou a pedir a prisão do governador, mas o ministro Benedito achou suficiente o afastamento. E aí nós vamos discutir aqui o que significa essa decisão e se pode o ministro do STJ determinar o afastamento de um governador de estado por 6 meses numa decisão solitária. Depois nós vamos falar da disputa em torno da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O Supremo foi provocado e terá de decidir se a Constituição permite ou não a reeleição dos presidentes das duas casas. A ação é movida pelo PTB e é relatada pelo ministro Gilmar Mendes. Ainda não tem prazo para julgamento. E, novamente, as perguntas. O que diz a Constituição? O que dizem os regimentos das duas casas? E o Supremo vai ou não vai interferir nessa disputa política com um quê de constitucional? Depois nós vamos falar da decisão também do Supremo, que declarou inconstitucional uma lei de Alagoas inspirada no movimento denominado Escola Sem Partido. A lei estabelecia que o ensino lá em Alagoas deveria ser neutro, política e ideologicamente. Essa não é a ação mais abrangente que tramita no Supremo sobre esse assunto, mas o julgamento já indica o que pensa a maioria esmagadora do tribunal. E lembrando que essa ação foi pautada para ser julgada em novembro de 2018, logo depois das eleições. E aí o tribunal decidiu postergar o julgamento para que não houvesse um conflito no campo ideológico com o governo recém-eleito de Jair Bolsonaro. A decisão veio 2 anos depois, sem nenhuma reação do governo, mas o movimento Escola Sem Partido sentiu o golpe e anunciou que vai encerrar suas atividades. E, por fim, nós vamos falar, como sempre, vamos eleger uma decisão, uma personagem ou um fato da semana. Aqui, comigo, o time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesar Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Diego, eu vou começar por você, porque hoje de manhã, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira de manhã, nós tínhamos um roteiro pensado, e aí vem a decisão do STJ, do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, de afastar Wilson Witzel por 180 dias. E aí eu queria que você interpretasse para nós essa decisão e avaliasse esse cenário. Felipe, acho que para entender os problemas que vão surgir a partir dessa decisão, a gente precisa voltar um pouco no tempo e pensar o que o Supremo já falou sobre como é que é esse processo de você investigar e processar e punir criminalmente o governador de um estado, né? A gente tem uma série de decisões do Supremo que anularam, ao longo dos anos, dispositivos de constituições estaduais que procuravam dizer que o processo para processar o governador de um estado era mais ou menos parecido com o processo que aplicava ao presidente da República, né? Então, por exemplo, você tinha uma regra de imunidade em várias constituições, incluindo do Rio de Janeiro, que dizia que você só podia processar por fatos relativos, conexos de alguma forma ao exercício do mandato, às funções, né, de governador. Você tinha uma necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa, como acontece com a Câmara dos Deputados, né, no caso de crime comum do presidente da República. Você tinha uma regra também que determinava, tudo isso na Constituição do Rio de Janeiro, uma regra que determinava a suspensão provisória do governador quando o STJ, que é o tribunal competente para julgar os governadores pela Constituição, quando o STJ aceitasse a denúncia, recebesse a denúncia, o governador seria suspenso. São regras que são as mesmas, né, no papel das aplicáveis ao presidente da República. Foram copiadas, quase que literalmente, da Constituição Federal. Mas o que o STF vem entendendo há muito tempo é que essas regras não podem ser copiadas, reproduzidas nas constituições estaduais. Então, a decisão mais recente nesse sentido é de 2017 do Supremo, em que se afirmou com clareza que a Constituição Estadual, que diz essas coisas que eu falei, nesses 3 pontos, a suspensão,
a partir do recebimento da denúncia, essa regra de imunidade material, autorização prévia da Assembleia Legislativa, né? A última dessas decisões de 2017, e se consolidou que nada disso pode ser reproduzido na esfera estadual. Só que há aí um vazio, né, que fica. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente em que condições um presidente, um ministro do STJ pode suspender liminarmente, monocraticamente, cautelarmente, um governador antes da denúncia ser recebida. Essa é uma situação inédita, né? Então, a gente vai ter que discutir isso. O que a gente sabe é que as regras não são as mesmas do presidente da República, porque o STF disse que não são. Mas em que condições você aceita a suspensão, ainda que haja um argumento, né? Não se trata aqui de discutir se a cautelar é necessária ou não. Isso é uma outra discussão do caso concreto. Se o governador o problema é que ele estaria atrapalhando a produção de provas, isso é um argumento de mérito. A questão é que tipo de proteção, então, o governador tem diante de uma investigação em curso, né? A gente não sabe nem exatamente o que acontece quando a denúncia for recebida, né? Estava conversando hoje mais cedo com alguns colegas sobre isso, e a Ana Laura Barbosa, da FGV de São Paulo, fez essa pergunta. A gente não sabe exatamente, afinal, qual o direito vigente sobre a seguinte pergunta: quando a denúncia for recebida pelo STJ, o Witzel é suspenso automaticamente, continua no cargo? Não está claro nem isso. Tomás, eu queria passar para você para perguntar por que dos 180 dias? Porque o ministro Benedito, pelo que nós temos de informação, o inquérito ainda está em sigilo, determinou o afastamento como alternativa à prisão e dizendo que é para cessar a prática criminosa. É isso que ele diz na decisão dele. Mas o porquê dos 180 dias? Queria que você explicasse para a gente. Olha, sem ter acesso à decisão, mas o que a gente imagina é um paralelismo com a regra normal do afastamento no caso do impeachment, né? No caso de crime de responsabilidade, quando a denúncia é aceita contra o presidente da República, o presidente é afastado durante o processo, mas por no máximo 180 dias. Se por um acaso o processo, a denúncia é recebida, o processo demorar mais que 180 dias, teoricamente o presidente voltaria ao cargo. Isso não aconteceu. Digamos que serve também como incentivo para que o processo corra num tempo razoável. No caso, eu imagino que o argumento seja que é um tempo razoável, né? Se a questão é que está atrapalhando as investigações, se for essa a justificativa da cautelar e do afastamento, 180 dias seria tempo mais do que suficiente para que as provas fossem colhidas e, eventualmente, inclusive para que essa denúncia fosse aceita, né? Como o Diego disse, com a denúncia sendo eventualmente aceita ou não, essa questão também, digamos, se resolveria no caso concreto do governador, né? Eu acho que aí que está uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? Tem duas discussões diferentes. Uma é o que gera o afastamento, né? O Diego já colocou a questão, né? O afastamento é uma consequência imediata do recebimento da denúncia? Tem essa discussão. Não necessariamente. O afastamento só pode acontecer caso seja recebida a denúncia, é um dos argumentos. Então, nesse caso, como não houve recebimento da denúncia ainda, não poderia afastar, né? Claramente não é essa a opinião do ministro. O ministro acha que os poderes de cautela dele permitem afastar mesmo antes do recebimento da denúncia. Isso é uma questão do mérito, né? E é importante chamar a atenção para esse é o tipo do caso em que a posição dos juristas e a posição dos próprios juízes se divide em mais do que simplesmente duas. Não é um caso binário. Pode afastar, não pode afastar. Pode afastar em que situação? Desde que receba a denúncia ou antes de receber a denúncia? Seria já uma questão. A segunda pode afastar em tese, mas no caso concreto é o caso de afastar, né? Seja porque o recebimento da denúncia determina imediatamente o afastamento, seja porque mesmo que não determine, estão presentes as situações concretas que justifiquem o seu afastamento. Então esse é um tipo de discussão que esse caso traz, que é sobre o afastamento em si. A outra é quem pode afastar. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nesse caso a gente tem uma monocrática de um ministro STJ individual.
né? Isso gera uma preocupação, tanto de se esse poder existe, como é claro que politicamente gera dúvida. Então a gente vai ter ministro do STJ individualmente afastando o governador pelo Brasil, isso é um grande problema para você dar para um ministro individual. A colegialidade, né, seria uma maneira de controlar, né, um ministro controlar o outro. Se você tiver, você teria que convencer mais de um ministro do STJ de que, de que aquele poder existe, e dois, de que é o caso específico dele ser exercido, né? Então, assim, uma coisa seria o ministro, o outro não é o ministro, é colegiado. Mas qual o órgão colegiado? É o órgão responsável pelo recebimento da denúncia. Ou, se for uma situação de inconstitucionalidade da lei estadual, né, que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro seria inconstitucional ao repetir a regra federal. Essa é uma tese que, como o Diego disse, já foi encampada pelo Supremo em outros casos. E daí a gente tem um problema de regra de reserva de plenário, né? Se daí teria que ser o plenário do STJ que teria que se posicionar sobre a constitucionalidade incidental ou não, inconstitucionalidade incidental ou não, no caso, dessa norma estadual. Então, a gente tem a questão de se no caso concreto é o caso, a gente tem a questão de se esse poder existe, e a gente tem a questão sobre quem pode decidir isso, né? O ministro individual, o órgão colegiado responsável pelo julgamento dessa ação, ou o plenário do STJ apenas. Fazendo um paralelo, passando a palavra para a Ju, né? Fazendo um paralelo, quando o STF precisou decidir sobre afastamento de senador, sobre prisão de senador, houve uma sessão da segunda turma para isso, uma sessão colegiada no STJ, me parece, seria da Corte Especial para decidir isso. Mas, Juliana, queria te fazer uma pergunta que o Witzel foi eleito numa agenda anticorrupção. E agora nós vemos ele ser alvejado por uma jurisprudência que foi construída aos poucos, também numa desconfiança da classe jurídica em relação à classe política. Queria que você avaliasse isso para nós, essa jurisprudência que agora alveja o Witzel. Olá, Recondo, Diego, Tomás. Vou recuperar o que o Diego falou, né, da decisão paradigma do Supremo sobre essa questão, uma decisão de 2017, e ela é dada bem num contexto em que o Supremo estava insistindo nessa pauta anticorrupção, né? É um período em que a gente tem a discussão, né, sobre o foro privilegiado, que a gente trouxe aqui nos últimos programas, em que o Supremo fez contornos mais restritos, né? Limitou o foro privilegiado. Teve também aquela discussão sobre a prisão em segunda instância, né? Que naquele período também se consagrou. E agora, nesse momento, o Supremo está tendo que lidar com, digamos assim, com a ressaca dessas decisões, né? Seja para reverter, como foi o caso da prisão de segunda instância, seja para esclarecer quais são os contornos dessas decisões. E a gente viu isso na questão do foro de prerrogativa de função, né? E a gente está vendo isso, ou pelo menos vai ver à luz aí dessas perguntas que o Diego e o Tomás trouxeram. Como é que fica agora esse rito diante dessa decisão do Supremo, que era uma decisão que buscava combater impunidade, combater morosidade da justiça, mas que não esclareceu totalmente o dia seguinte, assim, né? O que acontece nessas hipóteses. E parece que agora vai ser, talvez, uma oportunidade de esclarecer. E Juliana, só para eu corrigir uma informação, a suspensão de um governador do cargo cautelar me parece ser inédita, né? Mas já houve a prisão de governadores no cargo por determinação do STJ. No caso, o governador Pezão, do Rio de Janeiro também, no finzinho do mandato, novembro de 2018, teve sua prisão determinada por um esquema que o Ministério Público considerou que ainda estava ativo, e naquele caso assumiu o vice interinamente. E a questão, portanto, seria saber em que condições ocorre a suspensão em si, né? É claro que o problema da prisão também é complexo, a decisão foi controvertida, foi discutida na época, mas essa é uma nova dimensão que se coloca agora em termos do direito. Uma coisa também que a Juliana falou me chama atenção, nesse contexto de combate à corrupção, é que ele acontece em dois planos, né? Tem o plano federal e tem o plano estadual. Então eu chamaria atenção para isso, que é uma questão geral da história brasileira, né? Uma certa desconfiança
digamos, do Supremo ou de entidades que são da União, federais, em relação ao que acontece nos estados, né? Justa ou injustamente pela nossa herança histórica de coronelismo e de elites estaduais muito fortes que impediriam, né? Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque essas decisões acontecem no mesmo contexto, mas elas são um pouco diferentes. Vamos pensar, por exemplo, a decisão de afastamento do senador Aécio do mandato. Naquele caso, né, o Supremo acabou interpretando que era possível determinar, mas considerou que sim, que cabia, no caso concreto, a casa, né, no caso ao Senado, votar se confirmava ou não confirmava aquela decisão dada pelo Supremo, né? Então você tinha esse mecanismo. Em relação ao governador, uma das regras que a gente está falando que foi entendido que não poderia ser repetida, como a gente sabe, né, quando existe nós já vimos nos últimos anos, né, quando tem uma denúncia por crime comum contra o presidente da República, né, a Câmara tem que autorizar essa denúncia. A gente viu esse filme com o presidente Temer 2 vezes, né? A denúncia sendo, na verdade, a autorização não sendo concedida pela Câmara. O que acontece é que alguns estados repetiam essa regra, né? Então, o governador seria processado no STJ, mas a Assembleia Legislativa Estadual poderia autorizar ou não essa denúncia. E o Supremo interpretou que não pode a Assembleia Estadual impedir que uma denúncia seja apreciada pelo STJ. Então, a gente vê que existe aí, sim, um movimento no Supremo, especialmente de alguns ministros mais especificamente, interpretando normas de maneiras restritivas, interpretando poderes do judiciário de maneira mais ampliativa em vista de uma preocupação com combate à corrupção, mas que isso não é uniforme, seja porque a gente tem divisões no Supremo em relação a isso, seja porque, às vezes, o que se entende como sendo razoável no plano federal, até porque às vezes é uma regra expressa da Constituição, não se entende como sendo permitido no plano estadual, né? Seja porque não tem, às vezes porque como não tem uma regra expressa da Constituição prevendo aquilo, é nessa lacuna que os estados repetem e o Supremo às vezes interfere para dizer, nesse caso não pode repetir. Então eu acho que tem esse contexto específico que afeta o caso do Rio de Janeiro, como afetaria vários outros estados. Acho que o Diego lembrou a prisão do Pezão, e realmente essa decisão do ministro Benedito Gonçalves não é sem precedentes, porque vendo esse caso de 2018, Diego, foi o ministro Félix Fischer que monocraticamente determinou a prisão do governador. Depois a sexta turma determinou a soltura do Pezão, mas já houve decisão nesse sentido, também da mesma forma. Pedido do Ministério Público, a prisão foi feita de forma cautelar, e agora a gente não tem ainda acesso à decisão, provavelmente não vai ter, né, porque está em sigilo, mas enfim, se tivermos a gente vai poder ver isso também. Em tempos de pandemia, talvez tenha sido uma das razões, inclusive, para que não se determinasse a prisão do governador. Claro que ele ficaria em sala de Estado maior, né, se não me engano, mas mesmo assim o ministro Benedito, ao contrário do Félix Fischer fez com o Pezão, disse que não era necessária a prisão, é meramente o afastamento do cargo. Diego, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Só complementar o exemplo do Fernando Pimentel, também governador de Minas Gerais, que teve uma denúncia recebida contra ele, mas o STJ expressamente considerou que não era o caso de suspender do cargo, né? Então, a gente já teve esses cenários, né? A prisão, a denúncia recebida sem suspensão. O que é interessante desse caso, me parece ser o primeiro de uma só suspensão do cargo como cautelar, monocraticamente, por um ministro do STJ. Vamos ver se isso é só um caso isolado, um caso criminal. E aí, infelizmente, o Rio de Janeiro é um somatório, né, de governadores com problemas na justiça, mas a gente também vê no país inteiro, espalhado pelo país inteiro, vários pedidos de impeachment e de investigação criminal, inclusive, obviamente, no STJ, sobre governadores, né, com vários pedidos feitos pelo Ministério Público de busca e apreensão, investigação dos governadores, e tem alguns inquéritos correndo sobre esse mesmo tema, desvio de recursos, ou supostamente desvio de recursos na compra de respiradores, medicamentos para combater coronavírus. Vamos passar para o próximo assunto. Vamos falar de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, e eu vou começar pela Juliana, porque essa é uma
uma questão controvertida. Eu vou pedir, inclusive, para a Juliana dizer exatamente o que diz a Constituição sobre esse assunto, e depois nós vamos avaliar também o que de político está por trás dessa decisão, que não é fácil, e o ministro Fux disse que preferia que esse caso fosse julgado ainda na gestão do ministro Dias Toffoli, mas é impossível porque as informações ainda não chegaram e a ação não está aparelhada para ser decidida, mas talvez seja o começo da gestão Fux, seja com o julgamento desse processo. Juliana, você pode nos ajudar a entender os contornos desse conflito? Essa é uma discussão que está colocada, né, que interessa tanto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto ao Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, e foi levada ao Supremo. Então, a gente tem uma tensão política aí bem grande com relação a essa ação. A Constituição, no artigo 57, parágrafo 4º, ela estabelece que cada uma das casas, né, Câmara e Senado, vão se reunir em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, né? Sabemos que a legislatura ela tem 4 anos, para posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Esse trecho final, essa vedação, é que está em jogo nessa discussão, né? Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Uma leitura, primeira leitura, talvez a mais óbvia, seja que não há reeleição para esse cargo, né? Para membro das respectivas mesas, incluindo a presidência de cada uma das casas. Mas não é exatamente assim que esse artigo vem sendo interpretado. O regimento interno da Câmara dos Deputados faz uma exceção para essa vedação. Então, o artigo 5º, parágrafo 1º, diz que não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Ou seja, esse dispositivo do regimento interno considera que dentro dos 4 anos da legislatura não poderia haver uma recondução, mas quando muda a legislatura, esse impedimento não estaria colocado. Já é uma interpretação que talvez à luz, né, segundo a ótica de alguns, force um pouco uma ambiguidade no texto constitucional que para outros não haveria. Mas isso está consagrado no regimento interno da Câmara e, no caso do Senado, em que o regimento é mais antigo, há um parecer da Comissão de Constituição e Justiça de 1998 que encampa exatamente essa interpretação. Mais recentemente, em 2006, 2007, 2007 e 2008, houve uma discussão sobre se essa vedação se aplicaria também para mandato tampão, né? Alguém que está substituindo um presidente que foi afastado por alguma razão, e se essa pessoa poderia concorrer na eleição subsequente. E se entendeu que sim, né? O Supremo entendeu que sim, e houve uma decisão, inclusive, que beneficiou o próprio Rodrigo Maia nesse sentido. Então, a gente tem hoje, digamos assim, 2 exceções à vedação. Uma que seria na mudança de legislatura, como está no parecer da CCJ e no regimento interno da Câmara, e essa que foi construída pela via jurisprudencial, encampando também uma interpretação interna, né, do Legislativo de que o mandato tampão não contaria. O que está colocado no presente momento? Seria ampliar essas exceções no sentido de alguma maneira, afastar completamente a vedação constitucional da reeleição. Seria, olha, dentro da mesma legislatura, pode sim essa reeleição. E aí tem um monte de argumentos que estão colocados, né? Essa ação do PTB, ela visa justamente a afastar essa exceção, né? A dizer, olha, não pode essa reeleição, mas o Senado se manifestou e está empenhado em empurrar essa interpretação de que teria havido uma mutação constitucional, acho que a gente vai poder entrar melhor nesses argumentos, mas que teria havido uma modificação no sentido do próprio texto constitucional e que agora seria possível, sim, essa reeleição, e aí, segundo essa interpretação, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia poderiam e continuar sendo, caso eleitos, os presidentes das casas nos próximos 2 anos. Tomás, você acha, pela leitura que a Juliana fez do regimento, da Constituição, tem espaço para dizer que
os presidentes podem se candidatar, podem ser reeleitos? Olha, eu não vou usar meias palavras, eu acho a tese esdrúxula. A gente tem uma regra expressa da Constituição, uma regra expressa originária da Constituição, e essa história que a Juliana contou, que é importantíssima para a gente entender o contexto, é realmente uma história dessa proibição constitucional ser interpretada de maneira cada vez menor, digamos assim. Né? Então tem lá uma proibição de reeleição. Daí você interpreta, mas se o primeiro mandato foi mandato tampão não conta. Tá bom. Mas se teve uma eleição no meio, né, então é uma nova legislatura, então também daí pode, é uma exceção. Mas o fato dessa norma ter sido interpretada de maneira restritiva faria inclusive o contrário. Então esse é o mínimo sentido possível dessa norma. Se nem esse sentido existe, então essa norma basicamente não tem nenhuma função no sistema. O que é um problema, considerando que é uma norma expressa, e também não dá para falar em desuso, porque se é verdade que ela foi sendo interpretada de maneira restritiva, esse coração mínimo da sua interpretação foi sempre respeitado. É uma história de um respeito a essa interpretação mínima e não de um desrespeito. Tanto é importante o respeito que foi se comendo pelas beiradas, né? Foi se interpretando restritivamente. Então, eu acho isso uma interpretação super problemática. E falando de coisas problemáticas, eu só lembraria que também me chama a atenção que se é verdade que o ministro que o ministro não, que o presidente da Câmara conseguiu ser eleito, né, apesar de um mandado de segurança contra ele, nessas interpretações excepcionais, também é verdade, eu chamei a atenção que foi uma monocrática do ministro Celso de Mello e que, na verdade, a gente não teve sequer posicionamento colegiado sobre esse caso específico, eu diria, né? Poderia, mas enfim, mas de qualquer maneira, eu acho que o importante quanto à tese em si é que essa tese, sinceramente, não faz nenhum sentido. Mas lembrando que tinha, só uma coisa, Diego, muito brevemente, me desculpe, mas tinha um precedente do Garibaldi Alves antes do Rodrigo Maia, né? Que esse caso tinha de 2008... o próprio Marco Maia, né? Eu acho que teve o próprio Marco Maia, certo? Não teve? Quando o Temer sai... quando eu acho que, se eu não me engano, o Tomás, assim, o primeiro caso foi quando o Renan Calheiros renunciou, em meio àquela crise política em razão de escândalo. Mas é que isso é no Senado, desculpa. Eu mencionei o Marco Maia para ser na Câmara. Tá. Mas eu acho que você falou Rodrigo Maia, por isso que eu fiquei na dúvida, ou ouvi o Maia, e aí a gente confundiu os Maia. Mas, de qualquer forma, essa discussão começou lá atrás, e provavelmente aí o ministro Celso só repetiu uma decisão, mas, de fato, vamos ver. E nesse caso de 2008, é interessante que tem um parecer do advogado Luiz Roberto Barroso, né? Então, vamos ver se... Era sob mandato tampão, claro, uma situação específica, mas vamos ver se isso se repete de alguma maneira. Mas uma coisa sobre essa decisão do ministro Celso de Mello, mesmo que a gente concorde com ela, que é importante, que estava no que a Juliana já falou, né? Qual que é a lógica dessa interpretação? Que seria uma questão interna corporis. Mas seria uma questão interna corporis por ter a dúvida. Como existe uma dúvida sobre o sentido específico da interpretação constitucional, né? Mandato tampão conta ou não conta, digamos assim, né? Como está numa zona cinzenta, haveria uma deferência a essa lógica. Inclusive, o mandato de segurança não foi nem conhecido, né? Primeiro, a ordem que queria impedir a eleição não foi concedida, mas depois ele não foi conhecido. E ele não foi conhecido considerando-se que, como sendo uma questão interna corporis, não caberia mandado de segurança. Mas é uma questão interna corporis, seria, né, a lógica, porque é uma questão de interpretação. Né? Não existe questão interna corporis quando você tem uma regra expressa clara, porque decidir seguir ou não seguir uma norma expressa da Constituição não é uma regra interna corporis. Pode ser uma norma interna corporis aplicar essa regra no caso concreto quando tem dúvida, e pode ser, inclusive, regulá-la, né, no seu espaço, digamos, mais de especificação. Mas, no limite, quando a Constituição diz expressamente algo, daí não dá para você dizer que é interna corporis. Acho que é por isso que dizer que me chama a atenção e me parece esdrúxulo, porque daí a gente está no coração mesmo da proibição constitucional. É esdrúxulo, Tomás, porque, como você falou, essa não é só uma decisão monocrática que não tem posição do plenário, mas o próprio parecer do então advogado Luiz Roberto Barroso vai na mesma direção do que você falou, da direção da monocrática do ministro Celso de Mello, que é dizer,
tem uma zona clara e uma zona cinzenta. A zona cinzenta é interna corporis, a zona clara não é, né? Então, a implicação dessa decisão e do argumento é justamente, como você apontou, que tem uma parte dessa regra que não é questão interna corporis, é o que sobra, né? E o que está se pedindo para o Supremo aí, que me parece um pedido esdrúxulo, é que ignore até o que sobra. E aí, os outros exemplos que as informações do Senado dão, né, de uma certa acomodação a partir de práticas do Senado e da Câmara, acomodação pelo Supremo via interpretação de comportamentos que são, digamos, leituras construtivas, criativas, né, da Constituição. Duas coisas sobre isso. Primeiro, para cada exemplo que você encontra disso, você encontra exemplo do Supremo pegando uma prática do Congresso a partir da Constituição e dizendo, opa, isso aqui não pode. Então, por exemplo, quando a emenda constitucional de 2001, né, que regulava as medidas provisórias e exigia a manifestação daquela comissão mista, né, sobre o mérito de cada medida provisória, né, ela chega no Senado e a emenda exige, no Senado, ela chega no Congresso e a emenda exige que tenha uma comissão mista que dê um parecer. Durante anos, o Congresso lidava com isso da seguinte forma, bom, tem um prazo para dar o parecer, se não sair o parecer, continua tramitando do mesmo jeito. O Supremo, anos depois, volta lá e diz, não, né? Não está escrito na Constituição que o parecer tem que ser dado num prazo X, senão não pode continuar avançando, mas está implícito. Está implícito, eles interpretaram aqui fora do que a regra permite. E foi lá e inclusive, tinha um problema ali do que aconteceria com todas essas MPs potencialmente anuláveis nesse período, né? O Supremo enfrentou isso na época. Mas, então, é errado você dizer que o Supremo, né, entende que se uma questão é interna corporis e ele não entra, logo isso resolve o caso, né? Para cada questão que o Supremo considerou interna corporis, há uma série de outras, muito próximas desses debates, inclusive, que ele não considerou. Exemplos também do impeachment, da DPF com relação ao procedimento de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Supremo decidiu se o voto para eleger a comissão que ia apreciar o pedido de impeachment, se o voto ia ser aberto ou fechado, se era possível ter uma eleição com chapa avulsa, concorrendo com a chapa indicada pelo líder de cada partido, questões tipicamente, né, a gente imaginaria de funcionamento interna corporis, que não tem regulação expressa na Constituição e que nem por isso o Supremo deixou de intervir. Fora isso, tem um exemplo em particular que eu acho que as informações do Senado mencionam que vai contra o argumento, né, dessa acomodação pelo Supremo de comportamentos criativos dos presidentes das câmaras. Eles citam a interpretação do Michel Temer em 2009 de que trancamento de pauta só se aplicaria a medidas provisórias. Quando passa o prazo de medida provisória, ela tranca a pauta. E o Temer, na época presidente da Câmara, criou o entendimento de que esse trancamento só se aplicaria às mesmas espécies normativas comparáveis à medida provisória, né? A lei ordinária, por exemplo, mas não lei complementar e outros tipos de leis. Então, fecha uma porta para onde passariam as leis comparáveis à medida provisória. E aí, o Temer, na época, anunciou essa interpretação, mas deixou claro, eu só vou começar a aplicar isso depois de ser validado pelo Supremo, porque estou criando, é a minha leitura, vamos ver o que o Supremo diz. E o Supremo, de fato, validou, né? Mas numa leitura que não é necessariamente interna corporis, mas é dizendo, essa interpretação é a correta da Constituição. Isso que vocês estão fazendo é correto. É assim que a Constituição tem que ser interpretada. Então, eu acho que nessas informações do Senado, os casos não significam o que as informações querem dizer, né? Os argumentos me parecem não serem suficientes, mas no fundo, está o problema que vocês já apontaram, que não sobra nada da regra, né? É você ignorar um dispositivo constitucional. Eu acrescentaria, além dessa ausência de ambiguidade, né, que não dá margem nem para a discussão sobre ser ou não interna corporis, e também não dá margem para a discussão sobre teria havido uma reiteração da prática que levaria, por exemplo, a uma mutação constitucional, né, porque nesses dois casos seria ir contra o texto. Eu acho que é importante também a gente trazer o argumento que vem na manifestação do Senado, que é um argumento lateral, mas que diz que teria havido uma mudança sistêmica na Constituição a partir da aprovação da reeleição para chefe do Executivo, né, com a emenda constitucional 16 de 97. Então, o argumento trazido pelo Senado bom, a partir do momento em que pode reeleição, né, para chefe do Executivo, essa função de presidente ou membro da mesa
de Câmara e Senado é uma função executiva ou administrativa, logo, essa possibilidade de reeleição que vale para o presidente da República, governador, prefeito, valeria também automaticamente para essas funções administrativas, ainda que dentro da Casa Legislativa, que também é um argumento muito complicado, né? Porque desconsidera o fato de existir uma norma específica para esses cargos. Mas eu só quis trazer também porque é um pouco essa mesma ginástica interpretativa que desconsidera o texto explícito também com relação a esse argumento. E Juliana, só complementando... Desculpa. Eu só ia lembrar que isso já apareceu em casos do Supremo, e, né, lembrando especificamente desse tipo de questão, regra de desuso e tal, que foi a discussão do artigo 52, inciso 10, que dizia que né, quando o Supremo declara incidentalmente a inconstitucionalidade de uma norma, o Senado tem que declarar, não tem que declarar. O ministro Gilmar Mendes tentou encampar uma tese de que pelas mudanças constitucionais e reformas isso teria, não teria mais o mesmo efeito, não seria necessário isso para dar efeito geral a uma interpretação do Supremo. E mesmo nesse caso, que eu diria que é um caso, por mais que bem discutível, mas tem um contexto muito mais específico em que seria possível ter algum nível de discussão no limite, ter algum espaço aí talvez para esse tipo de discussão, o Supremo não comprou essa tese. Então, era um caso mais fácil. Então, falar isso sobre um artigo análogo agora, né? Mas com esse mesmo grau de precisão e tentar usar essa tese de mutação constitucional para algo que está sendo cumprido, né? É muito difícil falar a mutação constitucional em relação a uma norma que tem sido cumprida de maneira reiterada no decorrer do tempo. É o oposto de mutação constitucional, eu diria, né? Agora, eu queria fazer uma ponderação política com vocês. Essa disputa em torno da reeleição não é só um argumento sobre o que diz ou não diz a Constituição, mas uma disputa, e aí vai ter que ser bem equilibrada pelo Supremo, sobre disputa entre poderes, né? Sobre o equilíbrio e harmonia entre poderes. Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia foram vistos como garantes e como também uma peça no freio a alguns problemas ou alguns avanços que o governo Jair Bolsonaro estava fazendo. E aí a minha dúvida para vocês, e aí mais de ciência política do que de direito, as duas coisas par e passo, mas como é que vai ser esse equilíbrio que o Supremo vai ter que fazer entre manter ou permitir que duas pessoas vistas como peças centrais no equilíbrio hoje entre poderes, na contenção de certos avanços indevidos do governo Bolsonaro. O Supremo permite isso em troca de uma leitura que vocês estão dizendo que não é razoável da Constituição? Como é que vocês avaliam esse cenário, começando pelo Diego? Diego, como é que se equilibra esse tipo de coisa? A primeira coisa, Felipe, é que não me parece que esteja se pedindo ao Supremo que diga que a Constituição nunca pode ser alterada para permitir essa possibilidade, né? O que me parece ser uma gambiarra que está se pedindo aí nesse caso é para você não precisar mudar o texto de uma regra e dizer que ele já mudou, independentemente da gente passar pelo procedimento de emenda. Vamos fingir que mudou, né? Esse é o problema. Agora, se você entende que tem tempo ainda para essas eleições, né? Não é mais difícil aprovar uma emenda constitucional para alterar o texto do que uma lei ordinária, sem dúvida. Mas se isso é uma coisa tão decisiva, né? O Supremo, só de dizer que não há obstáculos à mudança constitucional nesse sentido, me parece que já está contribuindo de alguma forma para resolver o problema. Acho que a gente também precisa, o Supremo não deve considerar, nem a gente deve considerar, que todo e qualquer problema da República, inclusive que exige organização e ação política, tem que ser resolvido por meio do Supremo, e mais especificamente por meio de uma interpretação da Constituição, que às vezes nem interpretação né? É uma invenção a partir do texto, como nesse caso. Então, acho que a minha resposta, a princípio, seria essa, né? Por que não considerar que, se esse é o juízo político que certos atores fazem, aprova-se uma emenda constitucional para se alterar esse dispositivo na Constituição e permitir, portanto, expressamente a reeleição.
Eu acho que tem duas coisas aí. Reforçando o argumento do Diego, com o qual eu concordo, toda a lógica de interna corporis é uma lógica de autorregulação, né? Que os legisladores deveriam ter o poder de regular a si mesmo. Eu lembraria que emenda constitucional é um processo que também é exclusivamente legislativo. Então, se nós tivéssemos um tipo de situação em que você tem os legisladores tentando emendar a Constituição e sendo vetados por um outro poder executivo, ou a necessidade de aprovações em estados, como outras constituições exigem, digamos que haveria um espaço, de novo, a regra continuaria sendo clara, tá bom? Mas eu acho que existiria um espaço para a gente discutir a relação entre essas duas coisas. O caso é muito evidente, né, de que os legisladores têm total controle sobre esse processo, seja porque, no caso, aparentemente os dois presidentes das duas casas estão de acordo, né? Então não é uma questão de uma casa jogando contra a outra, e o quórum para aprovação de emenda constitucional no Brasil é baixo, a gente está falando de 3/5, 60%. Né? Então, digamos que se tivesse uma maioria nas duas casas, isso é uma emenda constitucional pontual, que diz respeito apenas ao legislativo, que poderia ser aprovada facilmente. Pedir para o judiciário fazer o que eles não conseguem fazer me parece um problema, especialmente numa situação de regra expressa da Constituição. Então, acho que uma coisa importante aí. A outra coisa em relação ao contexto que eu acho importante, e que volta aos casos dos governadores que a gente está discutindo, tal, é que com frequência o Supremo julga esses casos que são regras abstratas e regras que a partir de uma decisão, imagina-se, espera-se, vão valer para todas as próximas eleições, mas é claro que a gente não pode ignorar que tem o contexto do caso concreto. Né? Quando está julgando se pode ou não pode afastar um governador no passado, o caso específico e concreto do que estava acontecendo, a realidade da Assembleia Legislativa Estadual naquele estado é algo que está na mente desses ministros, mesmo que eles não digam isso, às vezes, expressamente no voto. Nesse caso também, o contexto é um contexto específico, né? Que vai afetar o caso, e isso é normal de controle de constitucionalidade, que para bem ou para mal, o caso concreto molda, né, afeta a visão, ou digamos a simpatia, a maior ou menor simpatia por uma interpretação mais restritiva ou mais elástica às vezes, mas uma coisa que a gente tem que ficar atento tem limite para isso, e eu diria que a regra expressa da Constituição tira esse limite, e o outro depois a gente tem que viver com essa interpretação. Então não dá para se pensar apenas no caso concreto e específico daquela realidade. É uma regra que, por mais que a gente esteja preocupado com hoje, se ela for valer para as próximas eleições. E o problema oposto dessa regra, que justificaria a sua existência, é a perpetuação no poder de certos presidentes de casas legislativas por tempo reiterado, utilizando o seu próprio poder de presidente para conseguir garantir a sua própria reeleição reiteradamente. É isso que se tenta evitar com uma regra dessa, né? E retirar essa interpretação daqui para frente seria, quem sabe, conviver com esse problema daqui uma eleição ou outra. E daí como é que a gente vai fazer? Vai voltar atrás? Vamos repensar por conta da situação concreta? Acho que não é o caso. Né? Eu queria marcar só na linha do que vocês já estão colocando, é isso, transferir essa responsabilidade política mais uma vez para o judiciário, isso causa efeitos, e no caso específico em que está se propondo uma interpretação, entre aspas, totalmente contratextual, causa efeitos sistêmicos e efeitos colaterais muito perigosos de flexibilização da Constituição num momento como esse. Ainda que a intenção por trás, né, pensando no contexto político, seja uma contenção, talvez, do poder do governo federal, em que medida a gente pode pensar mais a longo prazo da contenção do governante que tiver, né, na medida em que a flexibilização da Constituição perde qualquer tipo de parâmetro, né? Se o texto não vale mais, o que vale quando você precisar da Constituição para se opor a qualquer tipo de governante que esteja no poder? Então, eu queria só marcar isso, porque, né, essa flexibilização sem limite, ela é perigosa para, como o Tomás falou, para casos futuros sobre a mesma questão, mas para casos futuros em geral, né? É uma porta para a interpretação que é sem limite. E nesse espírito, Juliana, as informações do Senado, elas usam como exemplo de que o STF já reconhece mutação contra o texto também, usa como exemplo a DPF 132, né, em que o Supremo considerou que a Constituição exige que se proteja a união estável homoafetiva.
o que me parece uma leitura equivocada do ponto de vista interno. O que os ministros achavam que estavam fazendo naquele caso, né? Claro que muita gente critica a decisão olhando de fora assim, no fundo eles estavam ignorando o texto, de que a Constituição falava de onde estava entre homem e mulher, e criando em cima disso. Mas se você olha os argumentos dos ministros, do ponto de vista de dentro do que eles estavam fazendo, o que eles estão querendo dizer, por exemplo, sim, mas aqui não se trata de uma vedação a que você reconheça, se trata de uma proteção que a Constituição já dá expressamente, mas que não exclui que o princípio da igualdade seja interpretado de forma a proteger outras formas de união familiar, outras formas de união estável. Você pode concordar ou discordar desse argumento, mas o Supremo, naquele caso, não foi preguiçoso, né, dizendo, bom, tem que haver uma mudança, o texto, a princípio, impede, vamos ignorar o texto. Não foi isso que aconteceu naquele caso, na minha leitura. E eu acho que os ministros do Supremo também não se reconheceriam nessa descrição do que aconteceu ali. Nos próximos só dias... Uma coisinha. Diga, Tomás. Não, que eu queria concordar com a Juliana, lembrando que, de uma maneira mais geral, assim, né, que não é... O Supremo, com frequência, né, usa como justificativa para poder fazer as coisas que ele faz, dizer, não são escolhas minhas, não sou eu, a Constituição determina, né, eu tenho que apenas dar cumprimento a isso. Quanto mais o Supremo dá decisões como essas, que deixam de lado o texto expresso da Constituição, caso o Supremo faça isso, hein? Ninguém está dizendo, eu não estou dizendo que o Supremo vai fazer isso, estou dizendo que as pessoas estão pedindo para o Supremo fazer isso. Isso é um problema, porque daí as pessoas começam a olhar para o tribunal e falar, não é bem assim, aparentemente eles fazem o que eles querem quando eles querem, às vezes eles seguem o texto da lei, às vezes não. Então, é claro que isso é um problema para o caso concreto, como a Juliana disse, quando a gente quer invocar um texto expresso, vai que o Supremo também deixa de lado aquilo que a gente gostaria que fosse cumprido, porque é uma proteção importante, mas é mais do que isso, talvez o Supremo perca a capacidade de maneira convincente, né, afirmar sua legitimidade como alguém que tem uma função de mero intérprete da Constituição. Então tem um risco para o Supremo entrar nesse tipo de discussão, especialmente um tempo de discussão num caso como esse, né? Se tem um tipo de situação que o Supremo deveria falar, olha, isso é com vocês, legisladores, se vocês quiserem emendar a Constituição, vocês emendam, não sou eu que vou mudar, é um caso muito claro disso, na minha opinião. Lembrando que no passado houve presidentes que discutiram possibilidade de reeleição e o caminho sempre foi esse, né? Um debate sobre aprovação de emenda constitucional. Não sei se seria fácil, porque estamos em um momento de pandemia e também há adversários, né? Então, a não ser que houvesse uma unanimidade em torno de Rodrigo Maia, talvez isso se conseguisse, de Davi Alcolumbre também se conseguisse aprovação. Mas nos próximos dias vão chegar as outras informações, as informações da AGU e também parecer do Ministério Público, e só depois o ministro Gilmar vai liberar o processo para julgamento. Eu queria passar para o nosso último ponto aqui, escola sem partido e a decisão do tribunal em plenário virtual que declarou inconstitucional a lei de Alagoas. Essa, como a gente disse no início, não é a ação mais ampla, é mais uma das ações contra leis estaduais. E eu queria pedir para você, Juliana, nos ajudar novamente a entender essa questão e também dizer que, imagino eu, né, essa decisão em torno sobre a lei de Alagoas já diz o que o Supremo pensa do assunto, né? É isso. Essa decisão de relatoria do ministro Barroso é uma decisão super importante, porque reitera o posicionamento que o Supremo já vem tomando desde junho em algumas ações que eram relativas a leis municipais. Mas tem algumas diferenças que eu acho que são importantes da gente ressaltar, né? Todas essas ações, elas vão a favor da liberdade de ensino e de aprendizagem e contra limitações tanto de conteúdo quanto de material didático. Essas que eu falei, que já começaram a ser julgadas em junho, e essa que foi julgada nessa última semana. A diferença é que as primeiras ações eram relativas a leis municipais, e essa é uma lei estadual, então a discussão sobre competência muda um pouco. E a diferença também é que as leis municipais, elas tratavam especificamente sobre ensino de temas relacionados à sexualidade e gênero, às vezes sob o rótulo totalmente equivocado de ideologia de gênero, mas usavam essas expressões para limitar ensino e material didático. E essa nova lei, né, essa nova decisão relativa à lei de Alagoas,
é mais ampla, né? Ela, entre outros pontos, ela estabelecia uma educação moral livre de doutrinação política, religiosa, ideológica, proibia condutas que impusessem ou induzissem os alunos a opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas, e previa punições para professores que incitassem seus alunos a participar de manifestações, atos públicos, passeatas. Então, a restrição contida nessa legislação não estava restrita à questão de gênero e sexualidade. Então, é importante porque é um passo além que o Supremo dá com essa decisão, muito importante, que teve apenas um voto vencido do ministro Marco Aurélio, e que pode ter seu ápice, talvez, quem sabe, antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello, né? A ação mais ampla de todas relativas a esse tema, e que aí sim poderia ir contra, digamos, uma eventual medida do governo federal nesse sentido, né? Porque não estaria restrita a uma lei municipal ou estadual, é uma ação que a DPF 624, que pede uma interpretação que afaste qualquer tipo de censura, vigilância na atividade docente com base em vedações genéricas e vagas relativas à doutrinação política, ideológica, opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas, convicções morais, etc. Então, ela é bem ampla e seria talvez o maior que o Supremo poderia fazer, né? Colocar talvez um ponto final, claro que nem o ponto final não é eterno, mas assim, um ponto final definitivo, pelo menos nessa rodada de debates sobre isso, afastando qualquer tipo de determinação que limite a liberdade de aprender, de ensinar e o pluralismo de ideias. Essa é de relatoria do ministro Celso de Mello, e seria muito bom ver essa decisão no Supremo Tribunal Federal, talvez, quem sabe, antes da aposentadoria do ministro. Só mais um elemento que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que essas decisões estão sendo tomadas no plenário virtual, né? E não no plenário físico, naquele online físico, né? Em que eles estão discutindo. Então, a gente não está vendo aquelas imagens, aqueles trechos dos ministros, né, fazendo declarações fortes sobre essa questão, e talvez seja até uma maneira do Supremo não entrar numa reta de colisão assim tão frontal com o governo, ou com as ideias que o governo professa, ainda assim fazendo a sua função e declarando inconstitucionais essa medida. Então, acho que me parece uma opção deliberada essa de adotar a via do plenário virtual, em que os votos são, né, apresentados e somados por escrito, mas que não há a exposição oral daquele conteúdo daqueles votos. Lembrando, né, Juliana, que esse assunto estava pautado lá para 2018, como a gente disse no início, foi postergado, mas você fala de o plenário virtual ser só esse somatório de votos, realmente a gente perde a ênfase, né, dos ministros no debate dessas questões, mas o voto do ministro Barroso foi também bastante enfático. Não sei se geraria efeitos do governo, e não houve reação do governo, né? Tanto que o movimento Escola Sem Partidos anunciou seu encerramento e fez duras críticas ao governo Bolsonaro. Digamos que o governo do presidente Jair Bolsonaro não tem uma educação tão sólida, né? Já temos 3 ministros da educação que passaram. São 3, né? 3 ministros da educação que já passaram pelo cargo desde o começo do governo Bolsonaro. Vamos fechar? Eu queria que vocês elegessem agora um fato, uma personagem, ou uma decisão da semana, começando por você, Juliana, por favor. O que você destaca? Destacaria uma decisão que também no plenário virtual, de relatoria do ministro Fachin, relativa à prisão, né, medidas socioeducativas, mas que também envolvem restrição de liberdade de menores, né? O ministro Fachin, ele propôs essas medidas, inclusive encampou a ideia do numerus clausus, né? Clausus, que seria só pode internar alguém caso alguém saia, para não exceder o número de vagas, e estabeleceu uma série de medidas para evitar que haja superlotação nessas instituições de internação de menores, e estabelecendo condutas que devem ser adotadas para se garantir isso, inclusive a comutação em outros tipos de pena e prisão domiciliar, e sendo até bem específico com relação
a todas as medidas que podem ser tomadas pelos magistrados para que não haja lotação acima dos 100%. Né? Isso não acontece em todos os estados do Brasil, mas acontece em vários. Isso é interessante também, porque era um habeas corpus coletivo e que foi ampliando o seu objeto e passou a abranger uma série de estados, e sobretudo esses que têm as instituições do sistema socioeducativo superlotadas. Né? Eu só queria chamar a atenção também para um trecho da decisão do Fachin, em que ele determina a criação de um observatório judicial sobre o cumprimento das internações socioeducativas na forma de comissão temporária a ser designada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse ponto ele foi destacado no voto concorrente do ministro Gilmar Mendes, que destacou, né, essa inovação do voto do relator ministro Fachin. É o Supremo se preocupando, ou passando a se preocupar, não apenas com a decisão, mas com a implementação da decisão. Né? A ideia dessa comissão seria acompanhar os efeitos dessa decisão, né? Dessa deliberação. Especificamente, ele coloca em relação aos dados estatísticos sobre o cumprimento das medidas estabelecidas e o percentual de lotação das unidades de internação, fazendo uso dos relevantes dados coligidos no âmbito do CNJ e dos Tribunais de Justiça Eleitoral. Estadual. Ou seja, é uma inovação muito importante e que pode inaugurar, aí, quem sabe, uma nova era dos casos ou das medidas estruturais ou dos casos mais estruturais relativos ao Supremo, em que essa corte, assim como outras cortes, né, de outros lugares do mundo, fazem, que é acompanhar o cumprimento da sua decisão de forma que ela não fique apenas no papel e que ela seja, de fato, efetivada. Então, acho que essa decisão se destaca pelo seu conteúdo, a questão de direitos humanos, né, direitos fundamentais, da superlotação, né, das instituições de internação. Ela se destaca pelo instrumento, o habeas corpus coletivo, que foi expandido para abranger vários estados, e ela se destaca também por esse mecanismo de monitoramento das decisões. Diego, o que você aponta? Destaco essa discussão no Congresso sobre a criação de um novo Tribunal Regional Federal, né? Seria um TRF só para Minas, um desmembramento do que hoje integra o TRF da primeira região. E é interessante que essa é uma discussão antiga no Brasil, né? Tem muito apoio, tem diferentes grupos apoiando a criação de outros TRFs, além da estrutura que existe hoje. E uma coisa interessante é que foram criados, né, 3 TRFs, salvo engano, por uma emenda constitucional. Isso tem o quê? 7 anos, mais ou menos, que essa emenda foi aprovada. Não me lembro agora exatamente a data, mas a presidência do ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, ele suspendeu a criação desses TRFs numa decisão monocrática contra uma emenda constitucional. Né? Então, a gente tem aí, isso nunca foi decidido pelo Supremo. A gente tem, então, uma discussão suspensa de uma emenda constitucional que criaria TRFs. E outro ponto a ser destacado, né? Então, primeiro, dessa vez veio por iniciativa do STJ, não por emenda constitucional, uma lei ordinária, está em discussão no projeto de lei ordinária, está em discussão no Congresso. E é interessante notar que isso tem 2 implicações, né, mais amplas, não é simplesmente uma questão de organização do judiciário. A primeira é que isso tem uma relação ainda um pouco clara com o gasto, né? Qual vai ser o custo de instalação dessa estrutura? Esse é um momento em que essa é uma questão delicada para o país. E na Câmara, as tentativas de colocar limites claros e previsões claras para quanto vai ser investido na ocupação dessas vagas e na criação dessa estrutura, tentativas de colocar limites claros não passaram, né? Não foram adiante. E, além disso, isso também cria algumas oportunidades para o presidente Jair Bolsonaro indicar, a partir da regra do 5º Constitucional, que se aplicaria aí a esse novo TRF, alguns né, juízes federais para ocuparem a segunda instância. E isso ainda vai dar discussão nas próximas semanas, provavelmente. O Supremo não julga essa liminar contra a emenda constitucional e aí gera esse tipo de reação também, né? Tudo bem que essa reação partiu do próprio judiciário, foi o presidente do STJ, agora ex-presidente Noronha, que encampou a criação desse tribunal
De fato, tem uma discussão sobre concentração de poderes no TRF da primeira região, mas, infelizmente, o Supremo também deixou esse assunto parado. Agora está com o ministro Luiz Fux herdou esse processo. Vamos ver se na presidência ele leva a julgamento. Tomás, eu queria que você nos apontasse decisão, personagem ou fato da semana. Eu vou fazer isso, mas antes eu queria só fazer um comentário sobre a Juliana, sobre o que ela falou, que é chamar a atenção para o fato de que o ministro Gilmar Mendes foi muito ativo com o presidente do CNJ na pauta penitenciária. E eu acho interessante pensar no quanto isso é uma pauta que dentro do Supremo, né, por um lado, se for sobre mecanismos de implementação, por um lado o Supremo estaria particularmente bem posicionado para fazer essa pauta avançar, já que o presidente do Supremo é o presidente do CNJ, mas na prática, às vezes você tem ministros no Supremo, maiorias até no Supremo, que estão julgando essas ações, uma ação como essa, mas quem está na presidência do CNJ naquele momento pode não priorizar o CNJ de maneira geral e especificamente essa pauta, né? Então, às vezes, digamos assim, se nós tivéssemos uma presidência do CNJ que faz isso independentemente da decisão na ação, não precisariam outros ministros implementar isso via ação para fazer com que isso acontecesse. Então, em outros países em que o judiciário cria esses mecanismos, às vezes é porque ele não tem esse mecanismo. No caso do Supremo, tem essa curiosidade, eu diria, que ele tem um mecanismo muito bom, mas que funciona de maneira oscilante, conforme muda a cada biênio a presidência do CNJ. Mas só tira seu microfone e a gente, para concluir, eu queria que você escolhesse e indicasse a sua personagem, fato ou decisão da semana. Certo. Apenas, então, eu chamaria atenção para a decisão do TSE, a gente já falou dela em outras decisões até aqui, em outros programas, em outros episódios antes desse aqui. O julgamento terminou, então foi aprovada a medida que determinava um aporte proporcional, né, de tempo de TV e de recursos para candidaturas de acordo com minorias étnicas, né, especificamente negros, e isso é uma coisa muito importante no Brasil para a questão de diversidade racial, né, uma cota racial nesse sentido. Mas ela foi adiada, a decisão. Ela não vale para a eleição de 2020. Eu chamaria atenção para isso. De um lado, o ministro Barroso estava pressionando e querendo que o julgamento acabasse o quanto antes, exatamente para que ele pudesse valer para essa eleição municipal de 2020. E ela foi aprovada, mas a divisão foi uma divisão que os ministros supremos ficaram vencidos nisso. Os 3 ministros supremos ficaram na minoria em relação a isso, porque ela foi aprovada apenas para valer para a eleição de 2022. O que é um problema, tanto por quando fica 2 anos para frente, nunca se sabe o que vai acontecer até lá, pode ter mudanças legislativas, pode acontecer alguma coisa que diminua essa decisão, né, de alguma medida. Então, às vezes, quando deixa para frente, na verdade, na prática, até 2 anos depois, muda a situação e aquilo não acontece. Mas também, pela urgência do tema, seria importante que isso já fosse aplicado para a eleição de 2020, mas também pelo fato das eleições municipais serem tão capilarizadas pelo Brasil, né? Tem um efeito geral no Brasil, se isso poderia afetar municipalidades pelo Brasil inteiro, e também, muitas vezes, candidaturas de pessoas, políticos que depois vão ter relevância no nível estadual ou federal, começam no âmbito municipal. Então, se isso valesse para essa eleição, seria muito bom pela urgência do tema, mas também para garantir que isso aconteça, que não fique para nunca acontecer, mas também porque, às vezes, esse é o primeiro passo para vários políticos que, se fossem beneficiados por essa medida agora, poderiam, quem sabe, daqui 2 ou 4 anos ou 6 anos, terem capacidade e apoio e recursos para se elegerem para cargos mais em níveis superiores da federação, né? Cargos estaduais ou federais. Maravilha. Hoje eu voto também. Vou, obviamente, chamar atenção para essa decisão do ministro Benedito, e lembrando que isso interfere na escolha do próximo, pode interferir na escolha do próximo Procurador-Geral de Justiça do Rio, que vai ser quem comandará a investigação do Flávio Bolsonaro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, isso é mais um complicador nessa novela em torno da investigação desse esquema de rachadinha de salários. E também queria destacar a decisão do Supremo sobre Sérgio Moro e sua falta de imparcialidade, de acordo com 2 dos ministros. Foi um julgamento que terminou empatado em 2-2, como era habeas corpus,
acabou se anulando a condenação de um doleiro ainda no esquema Banestado. Mas lembrando que esse julgamento serve de aperitivo para o habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula, que também contesta a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, e agora o ministro Gilmar Mendes, que está com pedido de vista desse processo, vai definir se leva a julgamento ainda com Celso de Mello, ministro, nas próximas semanas, ou se ele pode levar, e aí teremos novamente um empate com o Moro, sendo, certamente o resultado seria o mesmo, né? Com o Supremo considerando Moro parcial e aí anulando as condenações do ex-presidente Lula. Eu queria agradecer a vocês, nós vamos voltar na próxima semana, certamente ainda debatendo eleições, debatendo cota racial, e também vamos ver os desdobramentos dessa decisão de hoje do ministro Benedito Gonçalves. Gente, obrigado, até a próxima semana. Obrigado. Obrigada. Obrigado.